terceiro episódio do nosso Nutriflix. E hoje o assunto que eu vim trazer para vocês é algo que eu coloquei nas caixinhas essa semana, perguntando para os pacientes quais eram os sinais e sintomas que mais incomodavam. E realmente, gente, assim, teve muitas pessoas que colocaram a mesma coisa. E como é algo que eu falo muito na consulta e que eu falo tanto da importância, eu resolvi trazer para vocês, porque realmente vai casar muito com o que eu quero trazer aqui do passo a passo. Então, o assunto de hoje é sobre intestino. Então, muitas pessoas colocaram lá, Tainara, tenho muita distensão abdominal, tenho muita constipação, tenho muitos gases, né? O que eu posso fazer? Quais são as estratégias que eu mais posso estar utilizando para realmente ter um resultado? Então, assim, gente, a base alimentar de tudo sempre vai começar pelo intestino. O intestino hoje ele é conhecido como o nosso segundo cérebro, para vocês verem a importância que ele tem na nossa vida. Então, existe um nervo vago, que é uma via que manda a resposta do teu intestino para o teu cérebro e vice-versa a todo momento. Então, muitas das vezes, os quadros que você tem de compulsão, de ansiedade, inclusive, já tem muitos estudos mostrando a depressão relacionada a uma disbiose intestinal. O que é uma disbiose intestinal? São vários sinais e sintomas que a gente vai averiguando para ver se realmente você se encontra nesse estado de disbiose. Mas são coisas muito simples, como essas coisas que eu falei para vocês que os pacientes relataram ali nessa caixinha para mim. Distensão abdominal, então a barriga mais inchada, mais estufada. Eu brinco até que eu acordo Gisele e vai dormir ursinho puff. Então esse é um dos sinais que também podem ser caracterizados por você ter disbiose intestinal. Outra coisa, eu não vou todos os dias no banheiro, então tenho muita constipação. Quando vou ao banheiro tem muito ressecamento, gases intestinais. Então são vários sinais e sintomas que podem ser identificados, como também existem também alguns exames que a gente pode estar tentando fazer, tá? Mas aqui eu vim trazer para vocês, na verdade, para a clínica mesmo, para vocês começarem hoje, então, a melhorar a qualidade desse intestino, visando que é muito importante a gente cuidar dele para que a gente consiga absorver bem os alimentos, os nutrientes que a gente precisa. Tá? Então, muitas das vezes, gente, isso é bem interessante falar, eu vou falar assim, um caso clínico que acontece com bastante frequência. O paciente chega para mim, Tainara, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita compulsão, e eu já pergunto, como é que é teu intestino? A maioria das vezes o paciente relata que tem desbiose intestinal, né, pelos sinais e sintomas, eu já caracterizo isso para ele. E aí, a gente começa sempre tratando o intestino, porque ele é a base de tudo, e, gente, melhora muito, muito mesmo os quadros de ansiedade e de compulsão, tá? Então, é muito importante a gente cuidar do intestino, e é uma coisa que eu desenho, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive na primeira consulta. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma pirâmide que, inclusive, atrás da porta do consultório tem ela de uma forma bem grande até para os pacientes. Quando eu estou fazendo trigonometria, eu já falo, vai estudando ali a pirâmide, né? Porque é algo que eu desenho para mostrar a importância. Porque uma coisa é fato, gente. A nutrição, a alimentação, ela é muito importante, porque desde quando a gente nasce, eu já falei isso aqui para vocês, a gente tem que se alimentar, começa pelo leite materno, depois vai a comida, então todos os dias você tem que se alimentar. Mas a alimentação sozinha, ela não salva tudo. Então existem pilares que precisam ser lapidados para que realmente você consiga ter um resultado, ter uma saúde, uma qualidade nutricional, uma qualidade de vida e, como consequência disso, né, uma melhora na performance corporal, perda de gordura, aumento de massa muscular, tudo isso está relacionado a todos esses pilares que eu coloquei aqui. E a base, que é o mais importante, gente, é o intestino. Então eu vou falar, gente, nos próximos episódios de cada um desses. Então vai começar hoje do intestino, depois vai para o sono, depois vai para a atividade física, sobre os fitoquímicos, tudo que eu ensino na prática clínica, que eu já uso há muitos anos, né, ensinando para as pessoas, também pratico isso na minha vida, e eu vou explicar isso de uma forma que vocês consigam aplicar na vida de vocês, tá? Então a base, como eu falei ali, é o nosso intestino, né? Então, a gente vai começar ali com algumas estratégias, principalmente para quem tem essa dificuldade na digestão. Tainara, o que eu posso utilizar? Ou o que inflama meu intestino? O que eu posso usar de estratégia hoje? O que eu já posso começar a fazer? O mais importante, gente, de tudo, pode parecer bobo, muitas pessoas não fazem, querem, o que eu tomo, o que eu faço, mas não fazem o básico, que é o quê? Mastigar o alimento.
Gente, a mastigação é onde começa a nossa digestão, é triturando o alimento. Então aquela pessoa às vezes, eu fui comer e agora eu já eu tive que abrir minha calça, meu Deus, tô com o abdômen super distendido. Você mastigou bem esse alimento? Você precisa engolir esse alimento, gente, quando você já tiver formado uma pasta na boca. Então, a mastigação é muito importante. Então, antes de pensar o que eu tomo, o que eu faço, comece a mastigar. Mastigue bem os alimentos e você já vai ver a diferença enorme que vai dar na sua vida. Segundo passo, gente, não tomar líquido durante as refeições, mesmo água. Isso vai aumentar os quadros de distensão, inclusive de gases intestinais. Então, ou toma antes ou toma depois. Inclusive, o falar durante as refeições também vai trazer esse prejuízo de distensão abdominal, de gases, inclusive até mesmo em excesso, tá? Terceira coisa, faça a raspagem da língua de manhã, que é algo que eu já falei em outros episódios. Aquela saburra, que é aquele branquinho que fica na língua, gente, aquilo ali tem que ser eliminado, porque são toxinas que vão causar sim, podem causar sim, desbiose intestinal. Como eu falei, a nossa digestão começa na boca. Então tenha um raspador de cobre e faça aquele ritual da manhã que eu falei para vocês. Acordei, tomei 500 ml de água, fiz a raspagem da língua, não com a sua escova, assim, com raspador de língua, e aí sim você vai fazer o teu shot matinal, que eu vou ensinar mais pra frente vocês a fazerem, tá? Quarta coisa, Tainara, isso aqui, gente, eu falo assim que é o Luftal da vida. Para quem tem distensão abdominal, já sabe o que causa intolerância. Nossa, era lactose, consumo lactose, meu abdômen já fica horrível, meu intestino já não funciona mais. Se você já sabe o que te faz mal, mas às vezes vai viajar, vai na casa de alguém, então vai acabar utilizando, eu sempre faço, gente, uma tintura que é maravilhosa. Eu sempre ando com ela assim, quando vou viajar na bolsa, praticamente. Você pode usar em formato de chá ou em formato de tintura, daí você faz em farmácia de manipulação, que é uma mistura com anis estrelado e alcaçuz. Ambos existem em chá e também tintura. Se você for fazer em tintura, você usa antes 30 gotinhas em 100 ml de água, ou você pode também usar depois da refeição, que você já sabe que vai causar aquela distensão. Então, Tainara, eu vou ir numa feijoada. O feijão, para quem não sabe, ele fermenta muito. Usa antes e usa depois, para você não ter esses sinais e sintomas ruins, digamos assim, tá? Então, isso aqui é muito bom, gente, muito bom mesmo. O chá é uma coisa que ajuda muito. Inclusive, tem um chá para você que às vezes também tem muitos gases intestinais. O chá de gengibre, gente, é o mais poderoso de tudo. Porque o gengibre, ele pega todos os gases que estão soltos e leva para as fezes. Então, você não fica com aquela putrefação, né? Que às vezes você consumir um alimento que muitas vezes é um alimento saudável, só que ele fermenta demais. E daí começa a ter alguns gases, às vezes até com um cheiro não muito bom, tá? Então, o chá de gengibre, ele é muito poderoso. Outro chá que eu coloquei aqui para vocês. Chá de louro, chá de coentro, mas os principais eu colocaria gengibre, alcaçuz, anis, coentro e louro. Esses 5 chazinhos aí, você compra a granel em casa de produtos naturais, tá? Ou também, como eu falei, vocês podem fazer em formato de tintura, tá? Tirar coisas cruas. Isso aqui é uma coisa que acontece, inclusive, com alguns pacientes, quando eu vou fazer uma estratégia vegana ou vegetariana, que a gente aumenta a quantidade de fibras. Então, por meio das saladas, até mesmo das leguminosas, que é outra coisa que causa muita distensão abdominal, você precisa identificar. Então, a salada crua, ela tende, não só a salada, mas a fruta também, ela tende a distender. Então, a dica que eu dou, você quer realmente, nossa, eles estão me prejudicando muito, isso está me incomodando muito, não use nada cru. Então, vou fazer uma cenoura cozida, uma fruta, uma banana, que seja quentinha no micro-ondas, fazer uma maçã, corta ela em 4, coloca uma canelinha por cima, coloca no micro-ondas, ou frita ela ali na manteiga ghee, numa frigideira, mas tudo você faça cozido, não use nada de cru. Isso ajuda muito, muito mesmo, gente. Evitar e também cuidar com as leguminosas. As leguminosas, gente, é o feijão, que a gente já sabe que distende, mesmo às vezes deixando de molho, remolho, lentilha, grão de bico, ervilha, são alimentos super saudáveis, só que às vezes para quem? Em que momento? Em que quantidade? Então, isso você também tem que prestar muita atenção. Se você já tende a ter muitos gases intestinais, muita distensão abdominal,
evita por um tempo, até você recuperar a microbiota intestinal, para depois você, aos poucos, ir inserindo. Agora, existe, gente, duas coisas que, assim, são muito campeãs em causarem gases intestinais, tá? Isso, assim, é uma coisa saudável, são duas coisas muito saudáveis que o brasileiro usa muito e pouquíssimas pessoas sabem disso, que é o alho e a cebola. Tainara, mas com o que eu vou cozinhar? Vai cozinhar com ervas, né? Então vai utilizar uma páprica, vai utilizar uma cúrcuma, vai utilizar realmente as ervas e especiarias, mas o alho e a cebola, gente, causa muita distensão abdominal e muitos gases, tá? Então tem que dar uma cuidada. Se você já sofre com isso, experimente tirar 5 dias da sua alimentação. Os crus, tudo que for utilizar de fruta, de verdura, que seja cozido, as leguminosas, feijão, grão de bico e etc. E o alho e a cebola. Gente, vai ter uma diferença berrante. E lembre-se de mastigar bem os alimentos. Isso é muito importante, tá? Independente do que você for comer, tem que mastigar, tá? Porque senão já vai causar ali uma péssima digestão desde o início ali da deglutição, tá? Outra coisa que causa muita distensão abdominal, gente, e na verdade não é tanto a distensão abdominal, aqui ele acaba realmente prendendo um pouco o intestino, que eu vejo em muitos pacientes, são duas coisas. Farinha de trigo, né, que é o glúten em excesso, eu vejo que ele prejudica muito a microbiota intestinal. Então, para paciente que chegou hoje para mim, Tainara, não consigo ir bem no banheiro, tenho às vezes distensão, tenho gases intestinais, vou ali de 7 dias na semana, vou 3 dias no banheiro, quando eu vou, né, tenho que forçar, eu tiro o glúten. Tiro a farinha branca, tiro a lactose, porque a lactose, ela causa muita fermentação também. Então, às vezes, gente, não é para sempre. É até recuperar a microbiota. Tá? O que é recuperar a microbiota? É eu não ter distensão abdominal, eu não ter gases em excesso, eu conseguir ir no banheiro todos os dias e de preferência nos mesmos horários. Então, o perfeito seria a gente acordar, fazer aquele ritualzinho da manhã e em seguida já ir no banheiro para você já tomar o banho, porque lembra que eu falei para vocês, não sei nem se eu cheguei a falar lá em algum episódio, mas vai ter um episódio sobre detoxificação, e quando a gente vai pensar no processo de detoxificação, isso eu vou falar no episódio de sono, inclusive, é durante o sono que o nosso corpo mais tenta se limpar, e quando a gente acorda, a gente acaba eliminando essas toxinas em excesso por meio das secreções, que daí tem aquela saburra da língua que eu falei para vocês, por meio do xixi, por isso que a gente acorda de dar vontade de ir no banheiro fazer xixi, por meio das fezes, que daí também seria algo para a gente tentar eliminar ali, como eu falei, sempre no mesmo horário, e a pele. Por isso que às vezes, gente, isso é uma coisa bem interessante, né? Falei para uma paciente ontem sobre isso, que às vezes as pessoas acordam e por mais que tomem banho, muitas não tomam banho de manhã, principalmente agora no inverno, eu vejo que as pessoas não tomam banho de manhã, mas a pessoa tem um cheiro. E isso, gente, até essa semana aconteceu de eu sentir esse cheiro que eu falo para vocês, mas não é um cheiro de suor, nada disso. É um cheiro forte, é um cheiro de saber que a pessoa está inflamada. Então, é uma pessoa que está muito intoxicada e que o corpo está tentando eliminar isso e você não está ajudando. Então, como que a gente elimina essas toxinas? Vai ter uma aulinha aqui, um episódio só sobre isso, né? Mas fazendo esse ritual que eu falei ali, tentando já tirar essas coisinhas ali, saburra da língua, tomar banho de manhã para tirar da pele, ir no banheiro, né? Eliminar essas toxinas por meio das fezes, já é um passo muito importante, tá? Então, é importante a gente utilizar essas ferramentas que a gente tem para que a gente consiga ter uma microbiota saudável, para que ajude no processo de detoxificação e de forma direta, gente, vai ajudar você perder gordura corporal e você sim ganhar massa muscular, que todo mundo vai querer, tem, né, eu acredito, o objetivo de ter um corpo forte, um corpo saudável, né? Continuando. As enzimas digestivas é algo que ajuda também bastante as pessoas, então, principalmente carne vermelha, gente, é uma coisa mais pesada. Até quando a gente tiver aula de detoxificação, vou falar um pouquinho mais sobre a carne vermelha, mas a carne vermelha, ela demora muito para ser digerida. Tem uma paciente que ela tá comigo há um tempo já, e toda vez que ela consome carne vermelha, ela fica ali uns 4, 5 dias com muita desbiose intestinal. O intestino dela ela fica com dor de cabeça, ela fica com retenção de líquido, é terrível. Ela fala, nossa, mas eu nunca mais vou poder ir num churrasco, né? Falo pra ela, bom,
Pode, né? Só que bom é evitar, porque você já sabe o malefício. E não vale a pena, gente. Não vale a pena ela, por causa de uma refeição, às vezes no final de semana, normalmente é domingo que ela vai fazer um churrasco, por exemplo, ela sofre tanto. E agora, eu conversando com ela está tirando a carne e realmente está sendo como tirar com a mão. E ela sabe, cara, eu colocar a carne vermelha já ferrou-se tudo, diz ela, né? Já acabou com toda a minha parte intestinal. Deixa eu tomar mais aqui. Então, as enzimas que eu falei, a gente compra em sachês, em casa de produtos naturais. E essas enzimas, elas vão ajudar a digerir melhor essas proteínas que são de difícil digestão. Mas não só a carne vermelha. Você pode utilizar antes de utilizar, por exemplo, uma feijoada. Eu já tenho um pouco de intolerância à lactose, então eu vou em uma pizzaria, já posso utilizar também essas enzimas. Quando você vai jantar muito tarde, e daí a digestão também é mais prejudicada, porque querendo ou não, o esvaziamento gástrico à noite ele é mais lento. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, uma carne vermelha, ou se já é muito tarde eu vou dormir, então isso também vai ser ruim para a tua microbiota, né? E lembrando, a gente tem as bactérias gram positivas e as gram negativas. As duas precisam estar ali, as duas elas precisam estar em equilíbrio. Quando acontece essa desbiose intestinal que eu falo, essas bactérias gram negativas elas ficam em maior número. Então tem alguns suplementos, mas principalmente antes de pensar no suplemento, as estratégias alimentares que vão te ajudar. Então, por exemplo, uma glutamina. A glutamina, ela aumenta a integridade da mucosa intestinal, que é muito interessante para quem tem desbiose intestinal. O probiótico, que muita gente me pergunta, o que você acha do probiótico? O probiótico ele vai funcionar como se fossem as comidinhas para as bactérias gram-positivas se alimentarem e aí elas ficarem ali, de novo, né, as duas em equilíbrio. Só que depende muito do momento que você está, para saber se a gente vai entrar com probiótico e por quanto tempo você vai usar um probiótico. Eu normalmente gosto sempre de indicar um probiótico quando a pessoa já tentou todas as estratégias que eu falei antes, né? Já mastigou direito, já não colocou mais líquido durante as refeições, já usou os chás. Aí sim a gente entra com um suplemento. O suplemento não é a primeira coisa que a gente vai estar fazendo. Mas, agora, a pessoa, agora mudando um pouco o foco, mas a pessoa utilizou um medicamento muito forte, né? Um corticoide, um antibiótico muito forte. Isso acaba com a barreira intestinal. Então, aí sim eu acabo colocando o probiótico, porque realmente ele vai ter um desequilíbrio muito grande da microbiota, tá? Então, essas são as dicas, né? As sugestões que eu uso muito na clínica e passo para os meus pacientes, e normalmente é algo que tem muitos resultados. Então, normalmente não. Tem muitos resultados. Então, espero realmente que tenha ajudado você. Se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, passe esse vídeo para frente, porque o intuito desse canal que eu estou fazendo aqui para vocês é ajudar. Então, se você conseguir ajudar o próximo de alguma forma, faça, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Uma coisa que é muito dúvida aqui. Tainara, e o whey protein, eu posso usar? O whey protein, para quem tem desbiose intestinal, eu não indico. O que é o whey? É a proteína isolada ou concentrada do soro do leite. E lembra que eu falei que a lactose, ela tende a fermentar um pouco? Então, muitos dos casos, e muitos mesmo, que eu recebo de paciente que tomam whey protein, fala assim, eu pergunto, tá, mas depois do whey você já observou se você tem algum tipo de distensão, um pouquinho de gás? Eu falo, ai, nossa, eu tenho. Então, já sabe que é um suplemento que não tá dando certo. Está ali mais piorando o teu intestino, tua alimentação, teu corpo, na verdade, do que qualquer outra coisa. Então, a gente pode utilizar o que no lugar do whey protein neste caso? Eu utilizo o Body Balance, que é uma proteína do colágeno que não tem nenhum traço de leite. E ele vai substituir o whey. Ele não é a mesma coisa, mas ele vai fazer o papel do whey. Para que eu uso whey na clínica? Uso whey para saciedade, porque a proteína dá muita saciedade. Então facilita, né? Às vezes no dia a dia, a pessoa fica o dia todo fora em casa, então ele entra ali com uma boa fonte. Ele vem num pote também, assim como um whey protein, ele pode usar por cima de fruta, por shake, em água de coco ou só na água, você pode usar em qualquer forma, principalmente nos lanches intermediários que eu indico, tanto whey como body balance, a gente também tem a proteína vegana, não necessariamente é só para quem treina e não necessariamente é depois do treino, tá? Você pode usar ele em qualquer momento do dia onde você não consiga comer uma fonte proteica, tá?
O intuito do vídeo não é sobre isso, mas só deixando aqui porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem. Então, body balance, a gente vai estar fazendo essa substituição pelo whey nestes casos que a pessoa já identificou que tem desbiose intestinal e que o whey causa ali um pouco de distensão, um pouco de gás e etc, tá? Mas, no geral, aí as outras pessoas que não têm sensibilidade podem utilizar o whey protein tranquilamente, tá? Lógico, né? Visem ali a marca que você está usando, a lista de ingredientes que é mais importante tanto, né? Tanto quanto ali sucralose, por exemplo, que é um adoçante artificial que não é nada bom para nossa saúde. Então tem que ser uma marca boa, né? Que você vai estar usando, uma marca que você confia, que você veja a lista de ingredientes, que seja recomendado ou não, né? No seu caso, se você fazer acompanhamento nutricional, tá? Então, o Body Balance ele vai substituir essa proteína nesses casos que você tem desbiose intestinal, seria uma ótima opção, tá bom?